E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, no horário que vocês estiverem nos ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Overview. E hoje mergulharemos em um fenômeno intrigante e vamos admitir que até um pouco sombrio: o crescente fascínio pelo true crime no mundo audiovisual. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. Hoje eu estou aqui para falar de true crime, algo que tem crescido absurdamente no mundo audiovisual nos últimos anos e tem literalmente dominado a cabeça da sociedade. E o que nos leva a consumir tantas histórias sobre crimes reais? Seria uma maneira de entender a natureza humana? Ou estamos apenas buscando uma adrenalina em um lugar arriscado? Como eu já falei, eu sou a Elizabeth e hoje abriremos esse caso para discutir esse fenômeno e seus impactos na nossa sociedade. E antes de começarmos oficialmente, vou apresentar o time que estará aqui comigo nesse episódio para desvendar as camadas desse tema tão fascinante. Drica, seja bem-vinda. Mais uma vez nós aqui gravando juntas. Um prazer, como sempre. E obrigada por topar esse tema tão diferente. Aê, finalmente, né? Nós conseguimos trazer este tema que faz tempo que a gente tá querendo fazer, né, Beth? E Exatamente. não dava certo, mas deu certo na hora certa. E tô muito feliz de falar sobre esse tema aqui, que é um tema assim que eu gosto bastante e consumo muito conteúdos de true crime. Então, acho que vai ser um papo muito legal. E temos também com a gente o Vinícius. Primeira vez que eu gravo com o Vinícius, então, Vinícius, obrigada por ter topado participar desse episódio. É um prazer conhecê-lo e vamos embora aí aproveitar essa loucura desse tema diferente. Opa, cara, obrigado por terem me aceitado nessa banca incrível de vocês. E vamos com tudo falar sobre esse tema que é bem polêmico, né? Muito polêmico. Sim. Além de ter crescido muito, né, nos últimos anos, também traz junto essa parte polêmica, né, que se fala. Muita gente gosta, muita gente consome, muita gente é a favor de ser, né, abordado, mas também tem algumas pessoas que estão incomodadas com a forma que está sendo abordada, né, em algumas produções. É verdade, é verdade. É uma discussão bem que tá sempre em voga, né? Essa coisa, até a gente tava falando no off, né? Que o Vini falou da glamorização, do Uhum. assassino, né? E tal, essa coisa de você idealizar e tal. E eu acho que, eu não sei, eu acho que é muito da natureza humana, né? Assim, sabe aquela frase que a gente sempre escuta de tipo, você passa por um acidente, por exemplo, e você quer saber o que está acontecendo? Eu acho que é muito do ser humano essa curiosidade pelo, sei, pelo macabro, talvez, pelo. Ai, eu Pelo não que nós sei. não Pelo compreendemos, que nós não né? compreendemos, ou então algo assim que essa coisa da desgraça. A desgraça atrai a gente. Infelizmente, Muito. é um fato, assim. Tanto é que a famosa, né, imprensa marrom, que existe há muitos e muitos anos e até séculos, né? Sempre teve aí, né? E agora, hoje em dia, a gente tem os programas de crimes ali, criminais, né? Cidade Alerta, Brasil Urgente, né? Temos vários programas desse, e nos Estados Unidos também tem bastante. Eu acho Sim, que essa onda começou muito lá, né? Nos com Estados Unidos, certeza. há uns anos E atrás. O Brasil acabou aproveitando esse gancho, né? Isso, e começou a vir para cá de uns 3, 4 anos. Eu acho que na pandemia que deu uma estourada, né? Sim, na pandemia deu um boom absurdo. Foi assim, eu já consumia e eu já até escrevia sobre isso profissionalmente para um site, né, que é especialista nesse tipo de assunto sobre true crime, um site muito grande, muito conhecido aqui no Brasil, inclusive.
Mas na pandemia, e no caso eu fazia isso antes já, né, desde 2015, mas aí na pandemia dominou a cabeça geral da população brasileira. De lá para cá vem vindo numa crescente muito grande, né? Cada vez mais Demais. produções, inclusive brasileiras, têm Ex- dominado realmente o cenário. Exatamente. Eu acho, até enquanto eu tava lendo o roteiro, eu tava pensando assim, que a gente tava falando, né, lendo o roteiro sobre essa coisa de quando que começou isso no Brasil. Acho que sempre teve um pouco, né, assim, Ah, com porque eu certeza. lembro quando eu era criança, a gente tinha muito, quando acontecia um caso criminal, uma desgraça, alguém morria. Isso estava estampado nos jornais e nas revistas. Tinha a Hum. revista Manchete, finada revista Manchete, que, tipo, saiu foto do corpo da Daniela Pérez, sabe? Sim, verdade. Saiu foto aérea, assim, do acidente dos Mamonas e os corpos deles Nossa, ali. Eu tinha sim. essa revista guardada, eu era criança, você entendeu? E tava ali, isso sempre existiu, tinha programas de investigativos, assim, que nem tô até pulando mais pra frente no roteiro, né, mas tinha, você falou do Linha Do, Direta, né? do Linha Direta, Eu nossa. lembrei muito do Aqui e Agora, que foi um programa que a gente falou no overview dos anos 90, que tinha o Nelson Rubens, não, o meu Deus do céu, como que chama lá? Aqui e Agora, que mostrava os casos terríveis, assim, era pavoroso aquele programa. Eu Nossa, lembrei esse do eu. caso da. Desculpa te cortar, Drica, pode falar. Beth, pode falar. Nada, nada, não. Eu ia comentar que esse aqui agora eu não lembro ou eu não conheci. Mas Linha Direta eu tava ali, ó, batendo ponto todo dia em todo episódio. Sim, Eu ia falar sobre isso mesmo, né? Que quando tinha algum caso desse, a mídia, né, a imprensa falava tanto sobre que às vezes ficava até meio maçante, né? Porque eles Total. realmente ficavam ali martelando todos os dias, todos os horários, todos os jornais. Eu não sou muito da época de revista, de jornal impresso, mas eu lembro desses casos na televisão, alguns, né? É, com certeza, né? Quem não lembra do caso daquela adolescente morta pelo namorado, que eles ficaram na janela várias horas e horas, que a no caso Eloá. é a Eloá, né? Quem não Nossa, gente, foram dias, né? Horas seguidas daquilo ali, e a imprensa, naquela época ainda não tinham os drones, né? Então, ainda bem, porque teria sido muito pior, né? Mas os helicópteros, eu lembro toda hora. A Sônia Abrão até, né, é muito julgada até hoje por esse Sim, caso, pela forma que ela dirigiu, né, essa situação e acabou levando à morte da Eloá, né, do ex-namorado dela matando. E foi assim, surreal, porque a gente ligava a televisão em qualquer canal que fosse naquela época, né, gente? Streaming ainda era algo não ah, não, nem existente, existia. então a gente dependia da televisão. E então, assim, É era verdade. todos os canais, dominavam todos os canais o dia inteiro, a madrugada toda. E eu fui e a mídia explorou demais isso, né? Não é à toa que chegou né, a conclusão se deu da forma que se deu, muito até por conta da influência da mídia, de certa forma, que deixou lá o rapaz muito nervoso e tem toda a repercussão que teve. Eu também lembrei muito do caso da Elisa Samúdio, né? Quando aconteceu, a Sim. mídia ficou nisso por meses, semanas, Nossa. acho que. Quem não lembra, né, dessa famosa abertura, né, a Globo para o que tiver passando e bota aquela chamada polêmica, né? E a gente já fica desesperado. Ai, meu Deus, o que que aconteceu? Quem Sim, morreu? O que que tá é pegando fogo? O verdade. que que caiu? O que que destruiu? Quando tem aquela chamadinha ali até esqueci o nome que eles dão. Mas quando tem aquela Plantão, chamadinha né? ali, a Plantão gente da Globo. Isso, a gente já fica, o coração já dá aquela acelerada assim, a gente já fica, ai meu Deus, lá vem desgraça. É É verdade. sempre assim, sempre assim.
Bom, para contextualizar para vocês um pouquinho esse assunto, né? Nos últimos anos, o True Crime cresceu como uma das categorias mais assistidas em plataformas de streaming e podcast. Pesquisas, né, indicam que o nosso interesse por crimes reais tem raízes profundas. Um estudo, tá, gente? É tudo baseado em pesquisas científicas, estudos científicos por grandes nomes da psicologia, da psiquiatria brasileira e de outros lugares do mundo, né? Não é. Vários estudiosos já fizeram pesquisas envolto a esse assunto. Então, um estudo do Instituto de Psicologia da USP, por exemplo, aponta que essa atração pode estar relacionada ao conceito de sublimação. Ou seja, ao consumir conteúdos de true crime, conseguimos explorar emoções reprimidas e, de certa forma, até lidar com elas em um ambiente seguro. E eu acredito que seja muito disso, né? Eu não sei como vocês se sentem como o true crime, né? A respeito disso. Mas eu, particularmente, tenho muito essa curiosidade, essa fixação de tentar entender o cérebro de uma pessoa Sim. psicopata. É, Porque isso eu também fico. me atrai muito, essa parte da psicologia, da psique do criminoso. Eu, assim, meu sonho de vida era ter estudado psicologia, então Uhum. acho muito fascinante você entender a mente de quem faz esse tipo de coisa, assim, sabe? Olha, a pergunta que eu mais me faço pode ser uma pergunta besta para muitas pessoas, mas a minha maior dúvida é como que essas pessoas conseguem não sentir absolutamente nada. Eles literalmente não se importam, eles só vão lá, matam da forma que matam, formas absurdamente cruéis. E literalmente não se importam, não sentem nada, não sentem nada. Enquanto eu sinto absolutamente tudo. Aí eu fico, gente, como que pode? O que que. A minha curiosidade em volta disso é imensa. Né? Eu não sei se vocês ficam se questionando nessa parte, mas tudo Sim, que eu não, com assisto relacionado ao certeza. true crime, eu tô me questionando em volta disso. Não, com certeza. Eu gosto muito, inclusive eu fiz estudei, né, uma pós-graduação de neurociência, e eu acho muito fascinante você entender não só a parte psicológica, mas a parte neurológica né, do transtorno antissocial, né, que a gente chama o famoso psicopata, né, que a gente sabe que tem o Uhum, nome certinho, né, no CID, né, que é o uhum. transtorno de personalidade antissocial, que eles não sentem nada. E como que é o funcionamento dessa mente, né? É provado que eles têm, tipo, as ligações neurais são diferentes, algumas Aham. áreas funcionam de um jeito diferente. Então eles já nascem assim, vamos dizer Algumas assim. áreas têm mais estímulos, outras têm menos. É, a É uma parte coisa, nossa, dos gente. sentimentos, por exemplo, não tem tanta, como que fala? Não tem tanta, ai meu Deus, ligação neural, assim, sabe? Os neurônios não estão ali tão ligados uns nos outros, funciona de um jeito diferente. Isso é o que eu sei, assim, o pouco que eu sei. E falando sobre essa questão psicológica, né? Essa jornada no universo do crime, ela pode também ser uma forma de nos conectarmos com um lado sombrio da natureza humana, né? Sem ultrapassar essas fronteiras de um estado seguro para a gente. Sim. E isso é muito, eu acredito muito nisso, né? Porque assim, eu não acredito, nenhum ser humano é 100% bom, gente. Ah, eu Ah, sou um é. anjo, não é, querido. Todos não, mesmo que se assim, claro, nós não chegamos ao nível de um assassino, de um psicopata e etc. Mas nós também não somos 100%, né, pessoas que estão impossibilitadas de não ter um lado sombrio em algum momento da vida, mesmo que seja um pensamento, um desejo, algo do tipo. Todos nós temos esse lado sombrio, né? Sim, é.
Eu acho que é muito o princípio também, isso que você falou, o princípio do filme de terror, né? Assim, que você tá explorando esse lado sombrio, mas você tá seguro, né? Na sua casa, você tá Exatamente. seguro ali no cinema, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E você, Vini, o que você acha sobre todos nós temos um lado sombrio, não temos? Qual a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que sem dúvida, né? Todo mundo tem luz e trevas em si, né? Mas eu acho que eles realmente vão para um lado muito sombrio, assim. Exatamente. Parece que eles realmente não têm a luz, né? Eles só têm as trevas. Eu acho O que tem pêndulo muito deles foi falando. totalmente pro lado das sombras. Sim. Sim, não é muito o yin e yang deles não está muito Não tá equilibrado. equilibrado. Não tem equilíbrio. Exato. Exatamente. Total. Bom, a psicóloga forense doutora Catherine Hansland, conhecida por seus estudos sobre a psique dos serial killers, afirma que o público busca entender o funcionamento mental dos criminosos para, assim, tentar encontrar uma justificativa para o inexplicável. E é bem isso que a gente já comentou, né? A gente fica Sim. curioso para tentar entender o porquê aquela pessoa fez aquilo. Porque eu acho que o ser humano ele se baseia muito nisso. O porquê? Por que que a gente existe? Por que que a gente está aqui? Por que que a gente faz o que faz? Né? Então nós nos baseamos muito nisso. Então acho que nós consumimos esse tipo de conteúdo exatamente por isso e para isso. Para ter uma Sim. resposta desse porquê. Eu acho que sim, tem a ver com isso. Mas talvez aí partindo para um lado da ficção, de você ver filmes e séries sobre crimes, detetives e tal, vem muito dessa coisa da curiosidade também, de você desvendar esse mistério, assim. Agora, quando a gente fala de true crime, né, que você tem ali o caso real que já aconteceu e a maior parte das vezes já foi resolvido, já teve condenação e tal. Aí eu já acho, não sei se consigo explicar assim, por quê, assim, sabe? Não sei. Exatamente. É Inclu difícil explicar, né? O porquê que a gente gosta, por exemplo, de ouvir Exatamente. sobre o Dahmer. Por que que a gente Exatamente. gosta de ouvir sobre o Ted Bundy, por exemplo? Eu pensei nesse caso, olhando pela ótica de telespectador mesmo, do porquê gostar, mas eu particularmente, eu acho que vocês até já falaram um pouco sobre isso, gosto de tentar entender como a cabeça deles funciona, o que que eles pensaram, o que que eles pretendiam, se a intenção deles era realmente só essa, só matar, só ou se realmente passa algum sentimento na cabeça deles, como o Dahmer, né? Ele conquistava as pessoas para levar para casa dele, para matar e etc. Ele tinha E aí, todo um jogo bem específico, né, que envolvia a questão sexual, mas exatamente, também a questão É, na parte da crueldade, da forma como ele matava e esquartejava, né, suas vítimas. exatamente. E aí eu fico pensando assim, será que porque assim, tudo que ele fazia era muito bem programado, né? Ele pensava Uhum. muito bem no que ele ia fazer antes de é, fazer. Então, Muito assim, metódico. uma pessoa muito inteligente e muito metódica, mas que, ao mesmo tempo, usa essa inteligência só pro mal. É meio curioso, assim. Eu realmente tenho essa curiosidade de Exatamente. entender como funciona a cabeça deles. Porque eu não sim. consigo chegar num resultado. Não dá para chegar num Não consenso dá. sobre isso. Como que você explica, por exemplo, as pessoas tentam explicar, por exemplo, Ted Bundy, teve desilusões, ele foi criado de um jeito tal, o próprio Dahmer mesmo, né, que sofreu muita Uhum. violência. Então, eles falam assim que tem um conjunto de fatores que podem contribuir para que uma pessoa se torne um assassino violento. Tem a parte genética, né, que a pessoa já nasce com isso, funcionamento neurológico, e aí você junta com o que em inglês eles falam nature,
versus o nurture, né? Que eles falam, que é a criação versus a natureza da pessoa, vamos Uhum. dizer assim, né? Então, aí na criação também tem várias violências e abusos, então a pessoa já tem essa propensão, e aí. Mas existem alguns poucos, né, assassinos, Sim. criminosos violentos que a gente vê que tiveram infâncias normais, entre Maravilhosas, pais né? presentes, feliz, E uma aí você vida fala, feliz, né? por quê, né? Vamos dizer assim. Porque quando o cara é ferrado da cabeça, a gente até entende, entre muitas aspas, vamos dizer assim, mas tipo, fala assim, Uhum. o cara perturbado, sofreu muito, ficou desse jeito, mas tem uns que a gente fala assim, não é Veio possível. essa questão aí para quebrar, né, essa ideia. Eu lembro que teve uma, né, isso essa descoberta é até recente, né, a descoberta psicológica. Ela é até recente, porque até pouco tempo atrás se acreditava que era uma questão, o psicopata, né, o transtorno da psicopatia, ela era adquirida durante a infância, uma Sim, má infância, né, com pais abusivos, muitas brigas, agressões físicas, agressões psicológicas. E aí foram estudar, descobriram casos de serial killers, que tinham, né, o transtorno sim, da psicopatia, e que tiveram infâncias maravilhosas, os melhores pais, a melhor vida, estudou nas melhores escolas, era bom aluno, teve uma infância normal, namoro e etc. E do nada, em algum momento da vida, tipo, virou uma chavinha e se tornou é. o que se tornou. Eu acho que é uma tempestade perfeita, porque assim, eu já ouvi a doutora Ana Beatriz falando, que é psiquiatra, né, no Brasil, escreveu vários livros, tal. Ela falando que existem, vamos dizer assim, níveis de psicopatia, né? Uhum. E aí ela falou assim que uma porcentagem muito pequena das pessoas que têm o transtorno, né, da psicopatia, o transtorno antissocial, se tornam criminosos violentos. Então, às vezes você que nem ela tem o livro que fala, o psicopata, o título, né? O psicopata mora ao lado. Porque às Uhum. vezes você tá trabalhando com psicopatas na sua E vida, você não CEOs, sabe. por exemplo, pessoas muito ambiciosas. Muitas vezes a pessoa que você convive no trabalho lá, às vezes pode ter um transtorno social, mas ela não se torna um criminoso violento. Porque eu falo que é Não, a tempestade perfeita, né? Vamos dizer assim. é meio que, de certa forma, aquela pessoa direciona esse transtorno em outra coisa que não seja assassinatos, torturas e etc. Às vezes a Sim, pessoa, né, direciona aquilo para ser uma pessoa completamente surtada no trabalho, né, sim, e acabar sendo uma pessoa muito difícil de lidar, de conviver em questão de trabalho, ou até na própria vida mesmo, né? É muito disso, né? é Não, muito curioso. e muita gente não entende essa questão, né? Não sabe Sim, até dessa própria questão de que a psicopatia ela tem níveis, né? E que um psicopata não é só uma pessoa que comete assassinatos em série não, ou em é. massa ou esporádicos. Um psicopata pode ser uma pessoa normal que nunca nem Sim. deu um tapa em alguém na vida dele, né? Existem Inclusive, formas diferentes de psicopatia. inclusive a doutora Ana Beatriz mesmo fala que muitos psicopatas, eles são o quê? Estelionatários, É verdade. entendeu? Porque começa ali. Tanto é muito curioso isso. E tem um podcast americano, né, em inglês, que chama Red Collar. Ah, já ouvi falar. E porque assim, lá eles falam o crime do colarinho branco, né? White collar Hum, crimes. Que são crimes assim de imposto, sonegação de imposto, sabe? Estelionato, que é o crime do colarinho branco, assim. sim. Desviar dinheiro, desvio de verba, essas coisas. É basicamente uma outra forma de ceifar algo de alguém que não seja a O vida. white collar. E esse podcast do Red Collar, ele aborda casos de criminosos de colarinho branco
que faziam esses crimes leves, entre aspas, assim, mais financeiros mesmo, que o cerco foi apertando e eles viviam uma vida de mentiras, né? Porque eles estavam ali na psicopatia, no narcisismo deles. Que quando o cerco fechou, eles se tornaram violentos e mataram família, mataram um monte de gente, Exatamente. entendeu? Por quê? Porque já tinha essa propensão, já tinha essa psicopatia, mas estava ali no colarinho branco, no white collars, crime financeiro. Mas quando eles se viram acuados, eles, né, reagiram de Chegaram a outra esse forma extremo. violenta. É, Ou seja, o lado já existia, né? Ele só precisava de tinha. algum gatilho para despertar. É. Exatamente. Só precisavam de um impulso, né, para chegar a esse extremo. Bom, para nos aprofundarmos, precisamos falar de algumas das mentes que ajudaram a tornar o true crime um fenômeno literário e cultural. Quem não conhece Ilana Kazoy, né? Uma grande autora e uma das principais criminólogas brasileiras que nos revela os bastidores dos crimes em suas obras como Arquivo Serial Killers, né? É uma criminóloga incrível, ela é maravilhosa. Quem nunca leu um livro da Ilana Kazoy? Se você que está nos escutando gosta de true crime e nunca leu um livro da Ilana Kazoy, você está vivendo errado, querido colega. Vá ler um livro da Ilana Kazoy. Ela tem aí Arquivo Serial Killers, o próprio Lady Killers, né? O Crime Exine Serial Killers. A Ilana é simplesmente maravilhosa. Quem estiver interessado, leia e consuma essa coisa assim absurda e maravilhosa que é ler Ilana Kazoy. Se eu não me engano, essa tem uma série nova, nova entre aspas, né, da Netflix, que teve até o Gianecchini no elenco agora, uma série bem pesada, inclusive. O Bom Dia, Verônica? Isso, Bom Dia Isso, Bom Dia, Verônica. Verônica. É da Ilana Kazoy também, se eu não me Ela engano. Ela escreveu teve junto algo a com ver. o Rafael Montes, ela escreveu. Ela Isso. fez a parte de consultoria de crime e o Rafael escreveu mesmo a narrativa, vamos dizer assim. Sim, eu lembro de ter visto algumas entrevistas dela sobre essa série. Inclusive, uma série que eu ainda não tive tempo de assistir, mas que eu quero parar com calma e com tempo para poder apreciar, porque pelo que eu vi é muito boa, né? Então, eu quero ter o gostinho de assistir Eu com calma para poder apreciar muito bem. eu li o livro, né? Eu tenho o livro aqui, então eu acabei não vendo a série assim. Entendi. Bom, autores como o Anne Rule, de Stranger Beside Me, e Michelle McNamara, de Will Be Gone in the Dark, que inclusive é uma série, está disponível no Max. Assistam, queridos, porque ela é maravilhosa. Também desvendam crimes enquanto exploram o impacto social desses casos. Esses autores não só documentam crimes, mas questionam o nosso próprio papel como observadores, né? O que eu acho muito interessante, porque eles se colocam no nosso lugar, né, em muitos momentos e fazem as perguntas que nós queríamos poder fazer em algum momento, né? Sim. E será que somos apenas espectadores ou participantes indiretos de todo esse fenômeno que é o true crime no Brasil e no mundo, né? Afinal, a gente consumindo esse tipo de conteúdo, seja em podcast, seja em filmes, séries ou livros, né? Ou documentários, né? Esse tipo de conteúdo vem em vários formatos. Nós cada vez mais nós estamos nos inserindo de certa forma nesse mundo, né? E aprendendo a como lidar caso um dia estejamos naquela situação. Eu considero muito disso também para mim sobre o true crime. Para caso aconteça em algum momento e eu esteja numa situação dessa. Por exemplo, graças a todo o true crime que eu já consumi, eu nunca ando num carro. Por exemplo, eu vou pegar um Uber, eu nunca ando no banco que não seja o atrás do motorista.
Por Ah, quê? interessante. Estando atrás do motorista, ele tem mais dificuldade de tentar qualquer coisa, porque ele vai precisar virar mais o corpo dele. Sim, Se eu faz estiver sentido. na diagonal dele, ele consegue me segurar por uma perna, ele consegue me injetar alguma coisa com a mão dele, com a mão direita dele, entendeu? Então, nunca durmo no Uber. Se eu começar a sentir que tem alguma coisa estranha, já começa a deixar minha digital pelo carro, uns fiozinhos de cabelo, entendeu? É nesse nível da Meu Deus. paranoia. A gente tem que estar, principalmente nós mulheres, né, Drica? A Sim, gente claro. É, sabe aí que a gente precisa estar alerta o tempo com inteiro, certeza. em Muito. qualquer lugar. Então, Sim. acaba que o True Crime é uma escola, né, para que nós consigamos observar em certas coisas o que pode estar acontecendo, o que pode vir a acontecer, principalmente com nós que somos mulheres e tecnicamente estamos mais propícias, né, a sermos vítimas, né, e nos, né, conseguir dar um jeito de sair daquilo ali, de se defender, e é muito disso, né? Muito legal. Algumas curiosidades sobre essas duas obras que você citou. A Anne Rule, que escreveu Stranger Beside Me, né? O Estranho ao Meu Lado, era colega de trabalho, amiga do Ted Bundy. Olha isso. Por isso que ela Sim. escreveu o livro O Estranho ao Meu Lado, porque ela trabalhava junto com o Ted Bundy, era amiga dele, conhecia a namorada, né, a enteada dele. Então, aí depois ela acabou escrevendo o livro, depois de todo o caso, né, e tal. É bem curioso. E a Michelle McNamara, com Eu Terei Sumido na Escuridão, eu tenho esse livro aqui, inclusive, é muito triste isso, porque ela faleceu antes de terminar de escrever o livro. Nossa, não sabia. Porque o Golden State Killer, né, era um caso em aberto que não tinha Uhum. solução e ficou muitos anos, né? É, ele fazia os crimes, aí ele simplesmente sumiu e ficou por mais de 30 anos sem ser pego. Era Nossa. tipo o Zodíaco, assim, Uhum. da Califórnia, o Zodíaco da Califórnia. E aí, ela começou a investigar e começou a escrever para um blog dela que ela tinha e tal. E foi escrevendo e eles conseguiram pegar o Golden State Killer por causa da investigação que ela fez. E aí Incrível, né? depois ela Tem foi um escrever. documentário, não tem? Hã? Tem um documentário, não Tem o tem? doc, a Beth falou que tem o doc no Max, né, Beth? Isso, E aí eles muito bom. conseguiram prender o D'Angelo, né, que era o Golden State Killer por causa dela, mas infelizmente ela faleceu de um mal súbito, assim, ela teve um mal súbito, um infarto e faleceu com 46 anos antes de terminar de escrever o livro. Foi muito triste. Tanto é que o marido dela ajudou a terminar de escrever depois, tal. Realmente é muito louco, né? Porque mesmo depois disso, mesmo depois de morta, ela resolveu um caso há mais de 30 anos aberto que possivelmente ninguém nem teria interesse em tentar resolver, né? Porque infelizmente Isso. naquela época, né, coisas muito antigas assim são muito difíceis, né, de serem reabertas, Não porque tinha a gente DNA, sabe, né? na época não se tinha um conhecimento sobre o DNA, o que tipo de material que deveria ser coletado e preservado, né? E ainda existiam também muita desinformação entre os xerifes, né, lá nos Estados Unidos são xerifes, né? Entre um estado e outro, a maior prova disso que a gente tem é a própria história do Ted Bundy, que por ele migrar de um estado para o outro, cometendo os crimes dele, e os xerifes entre um estado e outro não se comunicarem, ficou aí anos e anos e anos cometendo crimes e nunca foi ligado, nunca chegou a ser, né, até o momento dele ser preso, nunca ligaram que era a mesma pessoa cometendo crimes em estados diferentes por conta da Sim. falta da comunicação. E naquela época ainda não tinha a nossa Telefone. queridíssima BAU, né?
do FBI, que é a Behavioral Tá Analysis vendo? Unit. Exatamente. Não existia, né, essa unidade de estudo Exa comportamental do FBI, Sim, depois que veio a existir com John Douglas, né, e tal, e maravilhoso. o outro agente, que eu sempre esqueço o nome dele, A gente sempre lembra só do 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 John John Douglas, Douglas, no é o outro tadinho. é O outro Bob, fica excluído. é Bob, Robert, alguma coisa assim, Algo Robert, nesse o nome algo dele. desse tipo. Exatamente. É complicado, né, E aí gente? depois que eles foram ter essa coisa que hoje o FBI ajuda nesses casos, né. Exatamente, mas é aquela coisa, né? Até naquela época, não se tinha a mentalidade para sentar e pensar que tudo isso aconteceria, né? Eles não conseguiam imaginar que uma pessoa só faria tudo isso. Então, precisaram da experiência, infelizmente, uma experiência muito ruim, para eles sentarem e falarem: não, nós precisamos criar algo para situações desse tipo, porque elas acontecem, infelizmente. A gente não tem simplesmente como ignorar o que está acontecendo, né? Para aprofundar um pouquinho mais, né, pesquisas mostram que o público feminino é o maior consumidor desse tipo de conteúdo, né? Cerca de 73% dos fãs de True Crime no Brasil e no mundo são mulheres. Exatamente porque pela situação que eu já comentei antes, né? Que a gente assiste para se precaver de certa forma, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente sai de casa e a gente não sabe o que pode acontecer, quem a gente pode encontrar pela rua, que situação a gente pode passar. Então nós criamos esse gosto por esse tipo de conteúdo para ser basicamente a nossa escola e estarmos preparadas para o que vier, literalmente. Sim, Afinal, essa é a vida da mulher no Brasil e no mundo, né? Nós sim. temos que estar literalmente preparadas para tudo, independente do que seja, porque qualquer coisa pode acontecer, né? Infelizmente. Isso é muito interessante, pois, segundo alguns estudos, esse consumo pode ter um elemento de proteção, né? Como eu já falei, e conhecendo os casos, vai nos ensinar sinais de perigos e formas de defesas. Além disso, algumas críticas apontam que o gênero pode acabar glamorizando os criminosos. E isso levanta questões importantes. Até que ponto essas produções respeitam a memória das vítimas e das suas famílias? Eu não sei se vocês assistiram a série Monster, né? Dahmer, um canibal americano recente entre aspas, que tem alguns anos já, acho que uns 2 anos já, que foi da Netflix, mas esse foi um ponto muito levantado durante essa série, né? Sim. Eu não cheguei a Que ver, mas eu acho que tem a ver com o ator, né, assim, porque o mocinho, que eu esqueço, gente, tô Evan esquecendo o nome de todo Peters, mundo, o Evan Peters, ele é muito carismático, vamos dizer assim, né? sim, ele Ele é é um ator muito maravilhoso carismático. pra qualquer coisa. Eu acho que talvez seja por causa disso. Infelizmente não foi só por conta disso mesmo, amiga. Acabaram dando uma glamorizada mesmo no Dahmer, sabe? Tentando passar que ele era um coitado. Ai, Sim. nossa, o menino sofrido, o pai e a mãe, ninguém gostava, o bichinho sofreu e não sei o quê. Tentaram passar essa vibe, sabe? E Eu tipo, também tive muito essa ótica, né, de romantizar muito a visão do serial killer, né, do assassino, e as vítimas são, tipo assim, só as vítimas. exatamente. As vítimas são culpadas pelo que aconteceu com elas, né? Exatamente. Ai, porque estavam no lugar errado. Se tivesse em casa, nada disso teria acontecido, né? Ou, ai, estava usando uma roupa errada. É o Sim. famoso caso que nós mulheres sofremos, né? Mas É. nesse caso, não, as vítimas do Dahmer não eram mulheres, eram homens, Exato. né? Porém, né? Então, acaba, meio de qualquer forma, passaram por tudo isso, né? Então, assim, será que é realmente a culpa é da vítima? E acabaram que eu lembro que durante o lançamento da série, porque eu acompanhei muito, né, muito de perto, porque a história do Dahmer é uma das que mais me intriga. O Dahmer e o Ed Gein, para mim, são as histórias mais intrigantes desse universo do True Crime. E as mentes mais complexas que me deixam assim completamente fissurada. O Bundy também, mas o Dahmer e o Game são meus pontos fracos nessa história.
E então eu acompanhei bem de perto, né, todo o período de produção da série, lançamento, pré, pós e etc. E eu fiquei assim, eu falei, gente. E assim, como eu falei, eu gosto. Não que eu goste, mas eu acho muito intrigante a história do Dahmer, né? A questão do canibalismo e toda a crueldade em volta da história dele. E eu fiquei, gente, tão assim, romantizando demais o cara, sabe? Tá bizarro. Eu lembro que, né, na época do lançamento da série, ficou todo mundo indo na internet procurar imagens do Dahmer. E ficaram falando, nossa, mas ele era lindo, que eu não sei o quê. Ai, não, um homem lindo desse não poderia fazer essas coisas que estão falando que ele fez. Eu fiquei, gente, não é possível. O que tá acontecendo com esse povo? As coisas chegam a ser assustadoras, né? Quando a gente vê assim, porque Eu, as pessoas realmente pensam isso. sim, eu fiquei, gente, o povo. O cara era literalmente um monstro, um dos maiores monstros que a raça humana, que nós como sociedade já tivemos. E o cara tava sendo endeusado no Twitter por conta da beleza, por conta do fato de ele ser muito metódico, ter conseguido ficar anos e anos se livrando da polícia. Eu falei, gente, esse povo tá tudo errado aqui. Pois Tá é. tudo errado. E assim, eu realmente, né, eu falei mais cedo, que ele realmente foi muito metódico e inteligente, mas não a ponto de ser glamorizado, né? Sim, Ele, na exatamente. verdade, realmente ele foi muito sangue frio, uma pessoa muito ruim, né? Acho que não tem outro adjetivo, uma É, pessoa ruim. muito para fazer Isso. tais brutalidades, né? Então, assim, quando eu vi Exatamente. a gente usando e colocando no pedestal e, nossa, vamos admirar essa pessoa, eu realmente fico incrível com a falta de, sei Noção. lá, de De noção. falta de noção das Não tem, pessoas. Noção. exatamente. Exato. Não tem outra palavra para descrever. É muita falta Mas de noção. é interessante que até vou deixar essa indicação aqui de um livro da editora Wish, né? Que chama The Five, que ele conta a história das 5 vítimas do Jack o Estripador. Mas ele conta a história das vítimas. Então o Que foco legal. do livro é nas vítimas. É As um trabalho de uma vítimas. jornalista inglesa sensacional, assim. Eu tenho esse livro aqui, tem fotos e tal, imagens, pinturas delas, assim. E ele foca nas vítimas. Tanto é que a sociedade sempre conta essa história de que o Jack, o Estripador, matava prostitutas. Não, elas não Uhum, eram prostitutas. Era uhum, mentira, é mentira isso. uhum. Então, o livro conta a história de cada uma delas, da vida delas, entendeu? Até chegar naquele momento horrível, né? Que elas perderam a vida na mão desse assassino, né? Assim. É muito surreal, né? Aquela a famosa história, não é de hoje. Né? Isso acontece desde que a sociedade, desde que o mundo é mundo. É sempre a culpa da vítima. Nunca É, é culpa da pessoa que cometeu o crime. A vítima que procurou por aquilo ali, né? É sim. sempre assim, infelizmente. E para quem acompanha o gênero, né, algumas produções se tornaram grandes sucessos e ajudaram a popularizar o true crime no audiovisual. Nós já citamos algumas delas aqui, né? Eu comentei agora há pouco sobre Dahmer, um canibal americano, que foi uma das maiores estreias da Netflix dos últimos anos, inclusive, Sim. né? Temos também uma outra história que eu acho muito intrigante, muito interessante, super recomendo, que é Night Stalker, Tortura e Terror, né? A história se eu não me engano, o nome dele é Fred Ramirez? Richard Richard Ramirez. Ramirez, isso, então. Richard Ramirez, que ele era se auto-intitulava um adorador do diabo e matava em nome do diabo e coisas desse tipo. Sim, É uma história muito aliás, interessante. ele está na temporada do American Horror Story. É Sim. aquela temporada do Que tem Black.
Não, Que se tem eu um não me engano. acampamento lá e tal, que eles estão no Sim, é acampamento. 1984. Isso, essa mesma. Aliás, E é a única temporada que eu assisti e amei, assim, porque é um tema muito legal que eu gosto dessa coisa do slasher, assim, nostalgia da infância, enfim. Uhum. Mas eu gostei bastante. E ele está nessa, eles botaram ele no bolinho ali do American Horror Story. Sim, ele aparece também na temporada do Hotel, né? Que tem também vários serial killers se encontrando na Sim. temporada de Hotel, que é a temporada da Lady Gaga, e que com Evan Peters, que interpreta um dos maiores também serial killers dos Estados Unidos, que agora eu não me lembro o nome dele, mas enfim. O Richard Ramirez, ele é representado nessas temporadas de American Horror Story, principalmente na Hotel, por conta do hotel real que existe, né, lá nos Estados Unidos, que ele realmente matava ali em Ali no torno daquele Christopher hotel. Hotel. Exatamente. Que ele, inclusive, um dos assassinatos dele ocorreram dentro do próprio hotel. Ele se hospedava várias vezes no hotel, né? Era o Sim. ponto de moradia dele no período que ele ficava ali por aquela área. É uma história muito interessante. Essa série dele cita muito, né, essa questão dele se hospedar nesse hotel e etc. É muito bom. Tivemos recentemente também na Netflix o Enfermeiro da Noite, né? Que foi aquele enfermeiro que matava os pacientes, achando que estava livrando os pacientes, né? Inclusive, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro tivemos um caso parecido nos anos 90, aqui próximo a mim, lá no hospital do Meyer, né? Jura? Juro, amiga, tivemos um caso desse, mas a situação era um acordo entre o faxineiro do hospital, né, com alguns técnicos de enfermagem do hotel e uma funerária. Esse tipo de assassino do Enfermeiro da Noite, eles chamam de Angel of Death, que é o anjo da Exatamente. morte, né? Porque eles têm esse complexo de Deus, né? Assim, de Uhum, divindade, vamos dizer assim. exatamente. Ele chega ali, tu tá ali definhando em cima de uma cama de hospital, ele, tá na hora de você Sim. morrer, você vai me gerar um Você vai. dinheirinho, vambora. Não, o Angel of Death, ele tem essa coisa do libertar a pessoa, Uhum. né? Do sofrimento e tal. Eu sou formada em criminologia por Criminal Minds, gente. É isso. Quem nunca? Criminal Quem Minds, nunca? E medicina CSI. por Grey's Anatomy, né? Sempre. Não, Grey's Anatomy eu não assisti, mas eu assisti, como é que é o nome? Do menino da. Ai, meu Deus. Do que é autista, esqueci o nome dele. Ah, o The Good Doctor. The Good Doctor. Adoro assistir The Good Doctor e vários outros também. Só realmente essa daí que eu não sei porquê, mas eu não bate. Não gosta. Não bate, assim. Na Netflix também. Netflix tá explorando bem esse Netflix mercado, gosta né? do negócio do true crime. Gosta. Nossa, enquanto eu fazia pesquisa para esse roteiro, eu coloquei lá True Crime. Nossa, apareceu tanta coisa. Eu falei, gente, tem coisa aqui que eu nem sabia que existia. Eu vou levar umas 10, eu vou precisar de umas 10 vidas reencarnando para assistir isso aqui tudo. Não tem como, É muita gente. Não coisa. dá. É muito. É. Tem também Conversando com o Serial Killer, o Palhaço Assassino. Esse eu não tenho propriedade para falar, sorry. Alguém assistiu? Drica, Vinícius? Esse eu não assisti, mas deve ser o caso do John Wayne E Gacy, né? do Gacy. Sim. É. Isso. Eu comecei a Casos que eu assistir, conheço. mas esse eu realmente não me prendeu. Não Não gostei, não pegou, gostei. Não né? sei se eu tive tanto. Não sei, eu realmente não tive muita simpatia com a produção, acabou não rolando. Eu infelizmente tenho courofobia, então não consigo assistir, Não né? rolou. Não Pra dá, você é amiga. bom ouvir os podcasts sobre ele. Sim, Pra você sim. conhecer o caso, daí não, Não, o não caso eu aparece super muito. conheço, já li, já ouvi, já pesquisei. Eu não posso ver a cara dele. Ah, sim, daí não A dá. cara dele dá ruim pra mim, entendeu? O desfibrilador tem que ficar aqui do lado. E recentemente, mudando um pouquinho de streaming, temos o Maníaco do Parque, né? Um caso brasileiro, um dos maiores casos de serial killer do Brasil nos anos 90. Na verdade, um dos maiores casos de serial killer no Brasil em todos os, né?
em qualquer época, né? Mas que aconteceu nos anos 90. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir o filme, queria muito, né? Mas ainda não consegui. Acho que o Vini assistiu, não foi, Vini? Isso, assisti. E o que você achou do filme? Então, eu vi que as pessoas estavam criticando muito, 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 porque o filme ele é dividido, né, entre essa jornada da jornalista Helena, né, que é vivida pela Giovanna Grigio, e porque ela busca assim se ambientar, entender, se encontrar ali naquele ambiente, tanto do trabalho dela quanto daquela vivência ali do serial killer, né? E aí a gente tende a enxergar para uma ótica mais da pessoa que retratou o caso e não do assassino, né? Não tem muito essa glamorização do assassino, como teve no caso do Dahmer. Mas eu, Entendi. particularmente, acho que é um ponto de vista muito rico, que a gente realmente pode entender muito bem, né? Sim. Porque eu não quero saber o ponto de vista do assassino. Eu já sei que ele é assassino, eu já sei que ele matou, e não teve razões claras para isso, né? Então, acho que a gente vê pelo lado da vítima, ou pelo lado de quem estava ali no caso, eu acho que também é bem interessante. A gente não tem muito, né? Muitas produções que, que celebram esse ponto de vista. É verdade, isso é muito verdade mesmo. E tem um caso, gente, esse aqui foi assim, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, entendeu? Eu desidratei de uma forma surreal, porque é um caso que aconteceu aqui muito próximo, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, então é um caso muito próximo a mim. Acho que o Vini também é aqui do Rio, né, Vini? Sim, sim, de Niterói. Pelo menos para mim, me mexeu muito, né? Até por toda a história em si, que é o Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Nossa, Ah, só de sim. falar eu já fico até arrepiada, Eu porque, não tive coragem de assistir. amiga, Foi é um muito caso que pesado. marcou muito a época. Eu lembro, eu era criança na época, Uhum, mas a gente eu também. acompanhava as notícias, tal, e assim, foi um caso que me marcou demais, assim, marcou muito a gente, Como porque foi tudo muito aconteceu, né? chocante. Sim. E aí eu não tive coragem de assistir, porque eu acho assim muito forte, muito triste. Até hoje mexe comigo também, viu? Nossa, total. Os depoimentos da Glória, sabe? Para quem não sabe, a Daniela Pérez é filha da Glória Pérez, é uma autora brasileira, né? Incrível, sensacional, de novelas. E literalmente a polícia ignorou completamente o caso. E a Glória falou: vocês não vão fazer nada, então eu pego, faço. E ela literalmente fez. Se não fosse ela, os assassinos da filha dela não teriam sido condenados. A mulher ficou dia e noite na rua, batendo de porta em porta, perguntando se alguém via alguma coisa, implorando para as pessoas que viram o que tinha acontecido, que sabiam o que tinha acontecido, denunciarem. E literalmente ela se ajoelhou na frente de testemunhas oculares, chorando, implorou para que essas pessoas denunciarem. As pessoas tiveram coragem, foram lá, denunciaram, e só assim os assassinos foram presos, Sim, a luta dela sabe? foi assim, meu Sim, Deus, assim, Muito e árduo. muito árdua, muito, muito. assim. Eu lembro na época foi terrível e a gente achava, eu lembro quando saiu a notícia, a gente achava que era mentira, era coisa da novela, assim, sabe? Mas depois foi Uhum. comprovado, saiu no jornal que tinha acontecido mesmo, Achado que tal. era algum tipo de marketing, né, da E novela. aí naquela época, assim, as notícias demoravam, né, para chegar, Sim, porque ou era o sem jornal rede impresso, social. ou era o jornal impresso, ou você esperava sair no jornal na TV, assim, Jornal Nacional e Exatamente. tal. Porque não existia essa rapidez de informação, assim, que as coisas cobriam muito rápido, né. Hoje em dia se descobre muito rápido as coisas. Naquela época não era Exatamente. assim. Então demorou um tempo pra gente descobrir o que tinha acontecido mesmo. Eu não era Exatamente. nascido na época, né? Eu vi um pouco depois, mas eu lembro que eu assisti esse documentário no ano passado. E eu achei, gente, juro, eu achei bem pesado mesmo, assim, como aconteceu tudo, porque eles eram amigos ali, né, de trabalho também.
estavam juntos, É. e aí Tinha uma as obsessão por ela, né? Assim. sim, foram realmente caminhando para um lado muito sombrio até que ele realmente, né, matou a Daniela. E ele foi muito também, né, muito, não digo especificamente nessa produção, mas como pessoa, ele ainda foi muito, é que eu estou buscando uma palavra, não estou encontrando, mas muito Glamorizado? Não? isso, glamorizado, né? Na vida real, assim, as pessoas não se afastaram Sim. dele, tipo, vamos virar as costas, ele foi assassino, é isso. Eles queriam entender por que ele fez, Ah, um cara o muito que sem motivou, mas motivo, assim, né? Vamos dizer assim. pois é, se Pois ele realmente gostava tanto, tinha esse sentimento todo por ela, foi inveja, inveja queria total e matar ela, absoluta. assim, é, porque assim, surreal. Não tem muito, realmente eu não tenho Até argumentos, hoje. porque é muito surreal. E ele morreu com Uhum. esse segredo, né? Porque, né? Karma. Olha, Karma foi maravilhoso. Karma. Foi Mas, lindo. gente, ele Gente, morreu com esse juro. segredo, porque nunca se entendeu, né? O cara era Olha, casado. Eu não sei se foi a mulher dele foi que deu a mulher aquela. dele. Não sei, que deu Foi a uma mulher. influenciada, ficou lá o diabinho falando na orelha do cara, sabe? Sei lá. Olha, surreal. Mas assim, Karma foi lindo, porque foi Foi. pouco tempo depois que ele saiu da cadeia. Ele morreu de um infarto, né? O E ele infarto. matou a Daniela com uma facada no coração. Então, foi assim, destino, karma, eu te amo, entendeu? Que os deuses me perdoem por, né? Mas essa criatura literalmente foi pouco pra ele, porque o que ele fez, a Glória passar, o Raul Gazola, que era marido da Daniela na época. Gente, sério, se um dia quem tiver coragem, assista esse documentário, porque assim, nossa, o depoimento deles é surreal, deles, dos amigos da Daniela. Se eu não me engano, a Cláudia Raia tá no documentário, que ela era muito amiga da Daniela. É assim, é muito triste, sabe? Mas, sei lá, é gratificante de certa forma ver que no final eles pagaram por tudo que eles fizeram, né? E aí a gente tem o Vinícius acrescentou aqui no nosso roteiro o filme, né? A Menina que Matou os Pais, que é da Suzane, né? Se eu não me engano, Suzane Richthofen. Isso mesmo. Gente, eu confesso que eu não assisti, porque tem a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, é um negócio desse, né? Que é Isso mesmo. a menina que matou os pais é falando mais sobre a Suzane, e o menino que matou meus pais é acho que é Daniel, não é? É Daniel Cravinhos, o nome É do. mais o ponto de vista dele, né? Vamos dizer Isso, assim. ele e o irmão, né? Os irmãos Cravinho. Eu Isso. confesso que eu não cheguei a assistir, porque realmente não é um caso assim que me interesse. Eu realmente sou mais da vibe dos serial killers, É. sabe? Esses crimes assim mais passionais, essas coisas assim já Esse me. caso marcou muito aqui em São Paulo, Nossa, né? sim. Assim, aqui, estado de São O Paulo mundo parou, né? parou. Não, o estado de São Paulo parou, assim, marcou demais, porque foi muito chocante, assim, porque começou com aquela coisa de, um casal, E se eu né, não me de engano, eles eram uma família bem influente, né, no eles estado de eram São ricos, Paulo. na verdade, assim, eles tinham não eram ricos, né, mas eles eram, Ele vamos dizer, tinha uma classe certa B. influência, né, também, Eles tinham uma pelo classe B, dinheiro. ele era um engenheiro, né, se não me engano, bem influente e tal, e aí morreu. Foram assassinados, não sei o quê. Depois de dias que eles foram presos. Então, teve o enterro, ela estava no enterro, e foi desenrolando É, né? na Eu lembro do TV. teatro dela, todo mundo, Isso. todas as TV e canais de É. TV aberta mostraram aquele teatro bizarro dela que Não tu foi olha assim, tu fala, imediatamente. gente, sério? Não, eles não foram presos imediatamente, porque ela estava fingindo ali, Sim, ela estava no teatro ela ali fez um dela. teatro Foi maravilhoso. depois de dias, porque inclusive a Ilana Casoy estava nessa investigação, porque ela
ela queria escrever já o livro, ela já estava pensando em A escrever o Ilana também não livro, perdia tempo, né? e ela foi lá e conversou com a juíza, e a juíza autorizou ela, isso depois que eles já estavam presos, a juíza autorizou ela a acompanhar todo o processo de reconstituição, o julgamento, ela estava lá dentro, e aí ela foi, e ela conta, nos podcasts que ela vai, ela conta que a polícia foi desconfiando por causa de alguns detalhes, que não batia, que não tava meio esquisito, e aí a polícia, né, eles foram percebendo que tinha alguma coisa estranha, atitudes deles, principalmente dela, né? E tal, e até que caiu a casa, né? Daí São Paulo veio abaixo, né? É. Porque é aquela história que a gente falou, uma menina rica que tinha tudo, absolutamente tudo que ela queria. Fazer um negócio desse por conta de birra. Não, ela fez Pois por é dinheiro. outra coisa que eu também fico assim, ela já tinha tudo que ela queria, ela tinha um futuro, se ela quisesse. Teria um futuro promissor e a ganância conseguiu falar mais alto e fazer com que ela cometesse o crime de matar os pais, né? Por dinheiro. Por E aí, dinheiro. é justamente o que a gente falou mais cedo, eu queria muito entender realmente o que passou na cabeça dela, assim, Só como... na cabeça dela, gente. Porque, Não é- assim, gente, eu não consigo chegar, novamente, eu não consigo chegar numa conclusão do que passa na cabeça de uma pessoa assim. É exatamente isso. Esse é o maior questionamento que nós nos faremos enquanto consumirmos qualquer coisa relacionada ao true crime. Eu acho que isso nunca nem terá como ser respondido, né? Porque não eu faz acho nem que sentido. o mais próximo que chegou de entender foi o John Douglas e Exatamente. porque nas entrevistas que ele fazia, né, a gente viu no Mindhunter lá, tal, e eles, os dois fizeram, ele e o Robert, que eu esqueci o nome do coitado, Robert alguma coisa. Mas eles fizeram as entrevistas com alguns dos assassinos mais famosos. Sim, E eu acho que nossa. eles foram os que chegaram mais perto, assim, sabe? Robert Ressler. Isso, esse mesmo. Eu sabia que era Robert alguma coisa. Tadinho, sempre deixado de escanteio, sempre esquecido. Sim, eles entrevistaram se eu não me engano, eles entrevistaram o Ted Bundy. Se eu não me engano, tem um outro que é aquele que é altão, que ele tem mais de 2 metros de altura, eu esqueço. Eu sei Ele é quem é. enorme. Chega a Sim, dar medo só de olhar pra cara dele. puxa, não lembro o nome dele também. Mas Mas ele é eles famosíssimo também. entrevistaram vários, o Manson mesmo, Sim, né? nossa, a entrevista deles com o Manson é maravilhosa. E no Brasil, o True Crime não é exatamente novo, tá, gente? Você aí que tá achando que é coisa de 2015 pra cá, nada disso. Esse rolê já acontece aqui no Brasil desde o final dos anos 90. Pessoal da época, né, que tá aí, que conhece. Tínhamos programas como o famoso Linha Direta, né? Quem não conhece Linha Direta, né? Tivemos agora recentemente, a Globo relançou, se eu não me engano, não foi? Até com o Pedro Bial. Mas Ele estava apresentando. eu acho que foi cancelado, né? Teve só 1 ou 2 temporadas, alguma coisa assim, foi cancelado. Eu não consegui acompanhar, infelizmente. Mas o Linha Direta, né, naquela época, nos anos 90, apresentado, né, pelo aquele homem com aquela voz maravilhosa, gente. Esqueci o nome dele agora. Ai. Eu não vou lembrar. Chapelin? Não era o Chapelin, né? Não, Chapelin amiga. é do Globo Repórter. Marcelo? Eu acho que era Marcelo Rezende, era alguma coisa Não era o assim. Rezende que apresentava? Eu acho que era o Marcelo Rezende. Enfim, quem não assistia, né? É isso mesmo, Marcelo Rezende. Confirmei aqui. Quem não assistia Linha Direta naquela época? Eu, particularmente. Minha mãe que não ouça isso. Linha Direta Mistério, que a gente... Sim, Era o nosso filme de terror, porque tinha os casos. total. Caso do Passava era de madrugada já, Joelma. né?
De Edifício Joelma, os fantasmas do Joelma, Nossa, assim. te Aí já falar, cai no negócio do sobrenatural que nós também adoramos, né. com certeza. O caso que mais me marcou naquela época, que eu lembro até hoje, nunca esqueci, gente. E, tipo, isso tem papo de quase de 20 anos pra cima já, tá, gente? Não preciso entrar em detalhes sobre a minha idade. Desculpa, obrigada. Mas tem papo de mais de 20 anos já. O caso que mais me marcou foi o caso do Césio 137, que Sim, esse aconteceu em Curitiba. Eu lembro, gente, juro, eu lembro de cada ponto, cada vírgula daquele programa, as imagens do. Nossa, eu fiquei, gente, como é que eu consigo? Eu lembro tudo. E observação, eu era muito nova na época, então eu não poderia assistir esse programa. No horário que o programa passava, eu já deveria estar dormindo. Mas o que eu fazia? Esperava a mamãe dormir. Na época eu tinha um irmão que era bebezinho também. Esperava minha mãe dormir com o meu irmão, fugia escondido do quarto, ligava a televisão, que naquela época era aquela televisão de tubo, tá? Antigona. Naquela época nós tínhamos TV de tubo, baixinho, entendeu? Porque a sala era bem próxima do quarto, baixinho, ficava com a cara colada assim na televisão para escutar Marcelo Rezende narrando todo o episódio. Sim, gente. Quem não fazia isso, né. Era desse jeito. Isso, né? Hoje eu paro e penso, eu falo, gente, como que eu fazia um negócio desse? E nisso no outro dia tendo que acordar de manhã cedo pra estudar, tá? É, Porque o programa era durante a semana. sim. Enfim, Linha Direta foi icônico, né, na TV brasileira. Marcelo Rezende foi icônico. Se eu não me engano, Marcelo Rezende já é morto, né? E ele marcou a TV brasileira, né? E nós tivemos essa influência aí. E tivemos também o programa do Ratinho, né? Que era uma coisa muito louca, muito bizarra até pra mim. E olha que eu gosto do bizarro. Total caos e destruição esse programa. Nossa, o programa do Ratinho falando sobre crimes reais era Nossa, eu não tenho nem palavra, não tenho nenhuma forma de definir, gente. Era aterrorizador, entendeu? Bizarro. Eu ficava traumatizada. Aquilo ali me dava traumas, né? Mas tivemos esses momentos da TV brasileira no período dos anos 90 e 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, né, o True Crime no Brasil é bem mais antigo do que muitos de vocês imaginam. Algumas curiosidades sobre o True Crime. Segundo o Google Trends, as buscas pelo True Crime triplicaram mundialmente entre 2017 e 2022. No Brasil, o gênero alcançou o pico de popularidade em outubro de 2021, ou seja, em plena pandemia, todo mundo enlouquecido, né? E falou, vamos ouvir alguma coisa diferente? Vamos todo mundo ouvir True Crime. Afinal, É. a gente já É tava como a gente falou, lascado mesmo. veio muito dos Estados Unidos nessa época, né, assim, aí Sim, começou a trazer pra cá, né. migrou muito, total. Hoje em dia, essa febre aí, a gente tem muitos criadores de conteúdo, muitos podcasts, muita gente falando sobre isso em qualquer rede que você abrir, você encontra sobre. E temos aí o famoso podcast Modus Operandi, criados pelas brasileiras Carol Moreira e Mabê Bonafé, que são os amores da minha vida. Inclusive, recentemente Maravilhosa. adquiri o livro do Modus Operandi, Ai, né? leia, é super É legal. maravilhoso. É uma leitura Adquiri, muito rápida. aproveitei a promoção do Amazon Prime essa semana e comprei. Nossa, é muito bom, amiga. E o podcast acumulou mais de 14 milhões de plays em 2021, tá? Isso é dado passado pelas próprias Mabê e Carol. Foi quando elas lançaram um livro lá em 2021 também. Acho que o livro é de 2021, 2022, não me recordo agora. O que mostra, né, que além de espectadores, o Brasil também está se tornando um grande produtor de conteúdo de true crime. Sim. Que, como eu já citei, a gente tem aí criadores de conteúdos
enormes, né, famosíssimos. Tem a Ju Cancini, a gente tem a Ju Cervoni também, para quem não conhece, eu sigo ela é maravilhosa, super indico. E temos aí vários outros, né, que são assim muito bons e criam conteúdos muito interessantes. Não é falando qualquer coisa, falando besteira, e principalmente nenhum deles endeusando ou glamourizando os serial killers, os assassinos e etc. A Drica é uma grande consumidora da Ju, né, Drica? Da Ju Cancini. Sim, adoro a Ju. Eu gosto muito também de um podcast que é da Esté Zorbi, chama Café com Crime. Ah, sim, já E ouvi. ela só fala sobre crimes brasileiros, assim. É muito legal. Escutem o Café com Crime, que é sensacional. Eu gosto bastante também. O nome é maravilhoso. Sim, Eu eu conheço. gosto bastante também do Quinta Misteriosa. Adoro. Conheço também. São muitos conteúdos muito bons, né? A gente tem criadores, assim, realmente bons que estão ali para falar a real, a verdade sobre a história, né? E não para ficar endeusando ou glamorizando o serial killer, como muitos fazem às vezes, né? Infelizmente, mais do que deveria ser feito. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Encerramos aqui, fechamos o nosso caso. Espero que vocês tenham gostado de todas as informações que trouxemos a respeito do True Crime. Se você não conhece, mas tem curiosidade, vai dar uma pesquisada, assiste uma coisa ou outra, tenta começar pelo mais leve, se for possível ter algo leve, né? O que eu acho difícil, mas vale super a pena, até por questão de conhecimento mesmo, né? De conseguir se precaver em certas situações. Não esquece de seguir, né? Se você gostou, não esquece de seguir aqui o podcast da Black. Segue a gente, avalia o podcast, deixa 5 estrelas ali pra gente. Compartilha com seus amigos. E não esquece, vai lá nos comentários das redes da Black. Twitter, Instagram, TikTok, Blue Sky, Thread. E conta pra gente quais as produções preferidas de vocês do True Crime. Comenta lá. Drica, qual a sua produção preferida? Nossa, de True Crime? De True Crime, assim, ou de crime em geral? Crime em geral. Ah, eu acho que Criminal Minds, né? E você, Criminal Vini? Minds é aquela coisa assim do... É icônico, Aquela né? série Tá há tanto conforto, tempo né? aí. Assim, é. Exatamente. Um elenco maravilhoso, uns personagens cativantes, Sim. maravilhosos também. E você, Vini? Então, eu gosto muito de produções brasileiras, né? Tem outras que eu gosto também lá de fora, mas eu particularmente sou muito fã do filme da Menina que Matou os Pais, pela atuação da Carla Dias. Eu sou muito fã dela, e aí esse filme realmente tem meu coração. Legal. Eu curto muito CSI, né? Ah, Acho que CSI. foi uma das primeiras produções que eu assisti desde pequena, assim, que passava na TV aberta, né? Ou então em algum canal da TV a cabo. E o Horatio é meu personagem preferido. Eu amo CSI Miami. Tipo, CSI Miami, nossa, era muito quando eu era bom. nova, eu Cara, tive um crush muito grande no Horatio que vocês não têm noção, gente. Juro. Eu queria casar com aquele homem de qualquer jeito. eu também gosto muito de Law and Order. Lord Ah, Order Law and também é muito Order. bom. Legal também. Muito Eu bom. gosto. Enfim, conta aí. Nós já contamos pra vocês quais são as nossas produções preferidas, então conta pra gente qual a sua produção preferida. E lembre-se, não esqueça de seguir a Black em todas as plataformas para não perder os nossos próximos episódios e as notícias e todas as notícias do mundo do geek e nerd e do entretenimento. Até o próximo episódio e lembrem-se, a realidade às vezes é mais assustadora do que qualquer ficção.